Boa noite, eu sou a pastora Edna e hoje eu queria deixar uma reflexãozinha aqui sobre o livro que está em Números, os 12 espias, né? Números 13. Vou fazer uma oraçãozinha rápida, porque é um pouquinho extenso, né? O vídeo não ficar extenso. Querido Deus, Pai Celestial, nós te bendizemos, te agradecemos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, por cada uma dessas pessoas, ó Deus, que estão nos ouvindo, Pai. Que a boa mão do Senhor seja com cada um, Pai. Fortaleça o Senhor, coloque um espírito de ousadia, de intrepidez no Senhor, Pai, para que cada um possa olhar para o Senhor e não para as circunstâncias, Pai. Que nós possamos aprender com esta mensagem que o Senhor deixou na Tua Palavra. Que nós possamos dar crédito à Tua Palavra, Pai. Não importando, Senhor, o que passamos, Pai. Não importando a cada um, ó Deus, que está nos ouvindo, não importa o que ele está passando, o que essa mulher, o que este homem está passando, mas que eles possam olhar e ver a boa mão do Senhor em todo o tempo, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Números 13 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, 12 tribos, um homem de cada um, 12 homens, né? Quem seriam eles? Os príncipes, os líderes. Então Deus pediu, mande os líderes, mande o príncipe. Então, alguém que tenha influência sobre o povo, alguém que tem voz, alguém que seja, alguém que já está ali habilitado para que o povo dê ouvido ao que eles falem. Ok? Mas lá na frente, o 27, aí eles foram, passaram 40 dias, Moisés mandou eles para que eles passassem 40 dias, nesses 40 dias eles olhassem a terra, né? E ali eles ficaram ali durante 40 dias, espiando a terra, conversando com as pessoas da terra e tal, e olhando e vendo se era bom, se a promessa era boa. Então eles tinham 40 dias pensando sobre aquilo ali. Agora pensa aí, durante 40 dias eles estavam espiando a terra, e ao invés deles olhar o que Deus vai nos dar, quanta coisa maravilhosa que Deus vai nos dar. Olha que terra que nós vamos possuir. Meu Deus, o que Deus nos prometeu. Olha como é maravilhosa a nossa promessa. Meu Deus, olha, essa terra é nossa. O olhar deles teriam que ser esse. É tudo isso que Deus nos deu. Olha essas fontes. Meu Pai, nós já podemos nos ver aqui, tomando conta dessa terra. Essa terra é nossa, é a terra que Deus nos deu. Agora vamos ver se foi assim que eles viram. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. E foram frutos, eles trouxeram dos frutos, eles ficaram bem assombrados com o que eles viram lá, das maravilhas que eles viram lá. O 28, eu estou lendo Números 13 e 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e poderosos. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vi ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jabuseus, os amorreus. Habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mais na frente, eles vão dizer assim, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E mais na frente eles dizem, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Querido, aquilo que a gente... A boca fala do que o coração está cheio. É impossível você ser uma pessoa de fé e falar negativamente. É impossível você ser uma pessoa de fé e falar contrariamente. Sabe qual é a voz que dá o resultado para a tua vida? A voz do seu interior. Aquela vozinha que só você escuta. É aquela voz que gera o resultado de tua vida. É essa voz, é a voz daquilo que você realmente crê. É a voz que realmente você está ali. A sua boca fala do que o teu coração está cheio. Será que esse povo estava cheio de fé?
Ou foi um povo incrédulo? Ou foi um povo que viu as circunstâncias e temeram as circunstâncias? Temeram os gigantes? Qualquer pessoa que fosse ver uma promessa da parte de Deus iria ficar, não é? Feliz. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas olha para você ver como o diabo distorce as coisas. Olha para você ver como a gente não pode dar ouvidos à voz do diabo, à voz do medo. Se a promessa é grande demais, provavelmente o diabo vai fazer você olhar para você, olhar para as circunstâncias, olhar para a doença, olha para a pobreza, olha para a falta de, sabe? Rouba a tua fé. O medo é paralisante. O medo é tenebroso. O medo, ele apavora. Mas o medo é do diabo. O medo é uma arma de Satanás. O Senhor diz que o justo é intrépido como leão. Repete comigo. O justo é intrépido como leão. Se você é intrépido como leão, coloca aí. Coloca no teu comentário aí, eu sou intrépido como leão. Você é o que tua boca fala. Se você é intrépido como leão, você está vendo as coisas, você diz, eu sei que eu posso. O nome de Cristo está acima de Covid, acima de câncer, acima de pobreza, acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Creia nisso. Isso tem que ser suficiente para nós. Afinal, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Não é a palavra de um homem. É a palavra do Todo-Poderoso. No 14, veja bem, depois deles terem visto, deles ter visto esse espírito de inferioridade, né, de achar que as pessoas estavam vendo eles como gafanhoto e eles também se viam como gafanhotos. Meu Deus, como é que uma pessoa que tem Deus se sente inferior, tão pequenos assim? Porque o diabo distorce ele rouba a nossa fé, ele distorce todas as coisas. É só o diabo consegue, ele fez isso lá no Éden e ele continua trabalhando do mesmo jeito, distorcendo todas as coisas. E aqui no 14, vamos ver aqui o 14. Eu vou ler o 14 a partir do 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Deus tem tanta coisa muitíssima boa para você, meu querido. Se você soubesse quantas coisas maravilhosas, extraordinárias Deus tem para você. Sabe quando você pergunta assim, se for a vontade de Deus? Eu queria dizer para você, é a vontade de Deus. Se você está pensando, se for a vontade de Deus eu seria curado, se fosse a vontade de Deus, é a vontade de Deus. A maioria das coisas que nós desejamos, Deus coloca no nosso coração o querer, e o efetuar é dele também. Ele tanto coloca o querer quanto o efetuar. Nós só precisamos fazer uma coisa. Crer é a nossa parte. Fazer o possível é a nossa parte. O impossível é com Deus. Você precisa saber o que. O como é com Deus. Você só precisa saber o que. Deus já tinha falado para eles o que. Era a terra prometida. Como era com Deus. Vai lá, espia. Você só tem que acreditar. Você só precisa crer. Você só precisa confiar. Deixa que a tua boca fala, como Josué e Caleb. Certamente Deus prometeu, ele vai me dar. Certamente a palavra de Deus vai se cumprir porque ele é fiel, ele é justo. Certamente se cumprirá. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Tá vendo? A pessoa de fé, ele fala no que ele crê. Na tua boca tá a vida e a morte. Talvez essa semana ou até a outra eu vou colocar uma pregação só sobre a língua. A tua vida é construída pelo que você fala. Eu demorei a aprender isso, queridos.
É muito lindo quando a gente aprende isso. Porque aí a gente mesmo não aceita mais uma palavra de derrota, uma palavra contrária, uma palavra pessimista. A palavra pessimista, ela é contagiosa. Você vê como as pessoas ficaram depois que os 10 espias falaram? Derreteram o coração do povo. O coração do povo ficou desanimado, o coração do povo ficou entristecido, o coração do povo precisou vir Josué e Caleb falar: eia, peraí, se Deus é conosco, claro que nós vamos conseguir. Eles não disseram que a promessa era ruim. Pelo contrário, eles disseram que a promessa é boa demais. Tem gente que Deus prometeu algo e a promessa é boa demais. É tão boa que ele não acredita que Deus vai dar. É tão boa que ele não acredita que vai merecer. Eu queria dizer para você que nós nunca merecemos nada. Tudo é graça, é favor imerecido, nós nunca merecemos nada. Mas Deus nos dá porque Ele nos ama, porque somos filhos. Se você alguma vez pensou isso, vai lá, leia Romanos 8, vê lá a tua herança. Tu és herdeiro. Quando Ele criou a terra, Ele disse: criei a terra, dei aos homens, governem. Governa, Ele nos deu para governar. O problema é que a gente fica o tempo todo como criança pedindo ao pai: pai, posso abrir a geladeira e pegar um danoninho? Querido, chega a época que você sabe que você é filho, você chega lá, abre a geladeira e pega. Não precisa ficar toda hora pedindo pai, 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 pai. Enjoa, cansa o pai. Não cansa o pai pedindo coisa não, vai lá e toma posse. Nós vamos aprender nesses próximos vídeos como tomar posse. Chamar à existência as coisas que não existem como se já existisse. Como tomar posse daquilo que já é nosso. Se Deus mandou espiar, espiou, já é seu. Deus prometeu, já é seu. Toma posse. Já vai lá, já estabeleça as tuas estacas, diz: é meu. O como vai ser, eu não sei, mas Deus disse que é meu e ponto. É meu e ponto final. Acabou, é meu. Visualiza, durma lá dentro da tua promessa, acorde dentro da tua promessa, visualize isso. É muito importante que isso gera fé quando você visualiza, como você toma posse daquilo que Deus já te deu. Isso gera a fé que você precisa. Mas se você não crer, se você não tomar posse disso verdadeiramente dentro de você, isso nunca vai se materializar. Se dentro de você não tem, primeiro você precisa ter dentro de você precisa acreditar de tal maneira que aquilo ali já é seu, já tomou posse, já é tua. As pessoas falam: toma posse, toma posse, toma posse. As pessoas não entendem o que é isso. É viver como se aquela promessa já fosse sua. É viver como se aquilo ali você já tivesse conquistado. E você começa a falar: é minha, eu já tenho. É minha. É só uma questão de tempo. O como eu não sei. Eu só sei o que Deus prometeu, o que a terra de Canaã é a terra de Canaã. Como vamos entrar lá? Não sei. Como vamos derrotar os amalequitas, os jabuseus, não sei, mas ele vai dar o escape. A estratégia de Deus não é nossa. Nós entramos, gostamos, já declarou no nosso coração que isso é nosso. Eu gostei da minha terra, gostei. Deus é maravilhoso. Então pronto. Maior é o que Deus pensa a seu respeito. Muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para você. É interessante que aquele povo ficou com medo, mas o que eles não sabiam é que todo o povo ao redor estava morrendo de medo deles. Todo o povo ao redor, todas aquelas nações ao redor dos israelitas estavam com medo deles. E eles não conseguiam ver isso. As pessoas que estavam fora tinham mais medo de Deus do que eles. Entende? As pessoas que estavam ao redor, as nações ao redor, morriam de medo dos israelitas. Por quê? Por causa do Deus deles. E eles mesmos não conseguiam ver o tamanho de Deus. Como é que pode? Querida, a nossa guerra está aqui, ó, na nossa mente. Quando o diabo diz que você não pode, faz esse pensamento ficar bem pequenininho. Vai pensando nele em algo que vai ficando bem pequenininho, bem pequenininho. Faz dele uma bolinha, pisa em cima, estoura aquela bolinha. E você vai vencendo. Ou então pensa nele como algo que vai distanciando, preto e branco, que ele se despluda no ar. Sempre tem uma maneira da gente vencer esses pensamentos ruins. São estratégias na nossa memória que a gente vence. Quando o diabo traz e você começa a pensar assim, você começa a usar esses exercícios, o diabo perde. O Senhor diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Para de dar ouvidos à voz do diabo. Se você sabe que esse pensamento não passa pelo crivo da palavra de Deus, ele não vem de Deus. E se ele não vem de Deus, você não precisa pensar nisso. Para que pensamento de derrota, de tristeza, de doença, Esse tempo a gente tá aí, ó, o povo só falando de Covid. Eu não quero saber de Covid, eu quero saber de Deus, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero só ouvir a palavra de vida, eu só escuto palavra de vida. Eu só quero ouvir aquilo que Deus me traz esperança. Traz a memória o que te traz esperança. Eu já acordo de manhã ouvindo a voz de Deus, já ouvindo a palavra de Deus, já ouvindo as coisas de Deus, já acordo 5 horas da manhã escutando isso. Eu quero ouvir outra voz que não seja de Deus. Eu lá quero saber o que o diabo faz, eu quero saber o que Cristo faz.
É Ele que me dá a palavra de vida, é Ele que traz vida para minha vida. É por isso que eu não me lembro qual foi a última vez que eu chorei. Por quê? Eu não deixo. Não deixo entrar. Não deixo entrar as portas, os meus 5 sentidos, os meus ouvidos, os meus olhos, sabe? A minha boca, nada. O máximo que eu posso lacrar, eu lacro para que não entre. Eu tenho o direito de escolher o que eu vou ouvir, o que eu vou, né? O que eu vou assistir. E eu vou assistir derrota, dor, enfermidade. Pra quê? Pra quê? Querido, quanto maior é o desafio, quanto maior é a promessa, maior é o desafio. Você tende a ter mais medo, mas talvez você precise você já tem dentro de você a coragem. Você já tem dentro de você o Espírito Santo. Você só precisa treinar a tua mente para não olhar para o problema, mas treinar a tua mente para olhar para Deus. Treinar a tua mente para confiar em Deus. Treinar a tua mente para chamar a existência as coisas que não existem como se já existisse. Tomar posse da tua bênção antes mesmo dela ter chegado. A posse você toma antes. Antes, não é depois, não. Entende? A posse, todas as coisas que a gente toma posse no mundo espiritual, a gente toma antes. A gente recebe aquilo, a gente acredita naquilo e você vive como se aquilo ali já fosse seu. Dentro de você, você já está com aquilo ali na mão. Dentro de você, você já crê. E você confia nisso, e você acredita nisso, e você anda em cima dessa promessa, em cima dessa verdade. Não tem outra verdade. A verdade é que a terra de Canaã é minha e pronto. Ponto, acabou. Deus prometeu, a terra de Canaã é minha. É assim que o povo tinha que agir. É assim que eles tinham que ver. Não tinha outra alternativa. E eles disseram assim, nós comemos os nossos inimigos como pão. Você já pensou nisso? Não importa qual seja o seu problema. Deus te dá como o seu inimigo para comer como pão. Olha a mensagem de um. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. O outro diz, olha, isso aqui é o pensamento positivo. O outro pensamento negativo, o pensamento sem fé, diz o quê? Ah, nós somos como gafanhoto. E aos olhos dele também nós estamos como gafanhoto. Ó, até para falar, a gente tem que falar assim, né? Tem que derrubar a mente, assim, né? Até o ombro cai, assim, um pouquinho pra gente falar assim. Ai, eu tenho que me ver como gafanhoto, eles me viam como gafanhoto. Percebe? Agora, quando a pessoa vai falar, ó, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Até isso, até para você falar uma palavra dessa, muda. A sua fisiologia muda. Entende? Como é que você tem andado? Será que você tem andado cabisbaixo? Será que você tem andado com os ombros tudo assim para cima? Ou você tem andado realmente como vencedor? O vencedor, ele olha como vencedor, ele olha no olho da pessoa, ele pega na mão com firmeza, ele se veste como vencedor, ele anda como vencedor, ele fala como vencedor. Às vezes a gente demora muito de aprender essas coisas, mas quando a gente aprende, nunca mais a gente esquece. Talvez essa seja uma das mensagens que você está ouvindo e está confrontando com você. Mas que bom, porque o confronto traz transformação. E a transformação traz depois a mudança que a gente precisa. É preciso, às vezes, confrontar com aquilo que a gente acredita, para que aquele confronto traga a transformação que a gente precisa. Sabe que você influencia seus filhos, a sua maneira de pensar influencia a sua geração, seus filhos e a geração que você vive. Nós precisamos mudar essa geração. A geração onde o diabo está distorcendo tudo, querendo fazer do amargo doce e do doce amargo. Mas nós estamos aqui para pregar a verdade, para falar a verdade de Cristo Jesus. Para dizer o nosso Deus é o Todo-Poderoso e com Ele ninguém pode. O nosso Deus é um Deus que tudo pode por nós, tudo executa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Nós somos a geração do justo. Ele deu essa terra e diz, vá, governa sobre ela. Como eu posso governar sobre ela? Tomando posse, sabendo que ele criou e disse governa, né? A gente vai aprendendo sobre a autoridade. Cada vez vai ter vídeo sobre isso. É porque a gente não pode colocar tudo de uma vez, porque se a gente coloca tudo de uma vez, a pessoa não aprende. Se eu for falar aqui só de autoridade, o tempo já se foi, fica grande demais. Mas vai ter um aí só sobre autoridade. Vai ter um sobre a língua, vai ter um sobre a autoridade. É muito importante. Quando a gente aprende essas coisas, a vida da gente vai modificando, a vida da gente vai sendo transformada.
sabe? Cada degrau, cada mensagem que a gente aprende, cada etapa que a gente aprende é uma etapa de crescimento. É uma etapa que a gente fala, meu Deus, eu precisava disso, meu Deus, eu precisava disso. Existe algumas leis que tem que ser estabelecidas no nosso coração, e quando a gente estabelece elas e a gente coloca aqueles, a gente fala, meu Deus, a gente vai muito mais longe. Quando a gente aprende algumas coisas, a gente vai muito mais longe. Às vezes a gente fica perdendo tempo com coisinhas, sabe? Coisinhas, é muita coisinha. Qualquer coisa é coisinha, querido. Tudo que não passa, tudo que tira do essencial é coisinha. Nós temos que estar ligados com o essencial, com o nosso objetivo, com os nossos sonhos, com as nossas promessas. O que passa disso é coisinha. A gente já acorda de manhã motivado com o nosso compromisso com o nosso futuro, com os nossos objetivos, com os nossos planos de vida. Sabe? Todo mundo tem uma terra prometida. Todo mundo tem uma terra prometida. E se nós realmente tivermos fé, nós vamos ver entrar na nossa terra prometida e tomar posse em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa entrar na tua terra prometida. Não abra mão de nada do que é seu. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão do teu casamento. Não abra mão das tuas promessas. Não abra mão das tuas promessas. Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Deus pode mudar o coração mais duro que você imaginar. Se você pagar um preço de oração, confiando no Senhor, fazendo os decretos. Como é que eu faço decretos? Nós vamos aprender a fazer decretos. Estabelecendo decretos no mundo espiritual. Escrevendo os seus decretos. Quando você pensa que não, você vê a luz brilhando onde só tinha trevas. E você fala, meu Deus, o amargo ficou doce como mel. Como chocolate, né? Antigamente falava mel, mas agora a gente fala doce como chocolate. Porque a comida acho que mais gostosa hoje é, né? Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra possa chegar no teu coração. Que você pare de ver a circunstância, ver o problema e olhar para a solução. Confiar mais no Senhor. Isso é uma palavra de confiança. Confie no que Deus vai fazer com você. Acredite em você, acredite na tua capacidade. Deus te deu Deus já te capacitou. Deus já te capacitou. Você é luz, nasceu para brilhar. Você é luz. Você nasceu para brilhar. Você não nasceu para ser treva, não. Você nasceu para ser luz. A luz brilha. Onde você entra, você tem brilho. Entende? A palavra de Deus está na tua boca, de dia e de noite. As palavras que saem de nós. Tira a mágoa. A mágoa é uma água má. Mágoa. Água má. Que as águas que possam fluir de você, a palavra de Deus diz que de dentro de nós fluirão rios de águas vivas. Então não pode ter nem amargura,